Olá, pessoal. Aqui é o Zezinho, fisioterapeuta. Nas eleições de 2020, estive candidato ao cargo de vereador e fiz 1.080 votos. Quero agradecer a todas as pessoas que confiaram em minha pessoa e nas minhas propostas. Ocorreu um fato que prejudicou bastante a minha disputa, que era o meu nome se apresentando na lista do TRE em letras vermelhas, escrito indeferido sob júdice. Isso aconteceu porque houve uma falha de comunicação da Justiça Eleitoral para minha pessoa quando eu fui candidato ao cargo de deputado federal. A falta de acessibilidade conduziu àquele problema que eu vivi durante as eleições deste ano de 2020. Dia 17 de dezembro, no último, tivemos um julgamento importantíssimo em Curitiba, que julgou o mérito do meu pleito acerca do direito da acessibilidade das pessoas cegas aos documentos oficiais dos tribunais regionais eleitorais. E a decisão foi favorável à minha pessoa. Então eu gostaria de dizer a você que nesta semana, entre segunda e quarta-feira, eu serei diplomado como primeiro suplente de vereador, porque eu não fui o mais votado do PDT. Mas a causa das pessoas com deficiência entra para a história do Paraná e do Brasil, porque a garantia de acessibilidade deve ser presente para todas as pessoas. Muito obrigado, assista o vídeo e saiba mais sobre o que aconteceu. Feliz Ano Novo, feliz 2021, obrigado, tchau. Agora, número 45 de relatoria do Dr. Tiago, participação do Dr. Luiz Gustavo e Dr. Jordan. Quem fala por primeiro? Dr. Jordan? Já houve? 45 já teve sustentação, né? Está anotado aqui. Senhor presidente, Oi. Sim. houve um pedido de ingresso como interessado, então eu sugeria que fosse renovadas as sustentações orais e possibilitando também a parte que pediu a assistência usar essa palavra. Gostaria de manifestar, Dr. Jordan? Pela ordem, com todo respeito ao relator e aos demais membros da Corte, o artigo, salvo melhor juízo, não me recordo, 117 do Código de Processo Civil, diz que o assistente deve pegar o processo na fase em que ele está, né? Então, acredito que eu peço pelo indeferimento. Ainda só sobre a questão da sustentação oral. Dr. Luiz Gustavo? Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo representante do Ministério Público, excelentíssimos julgadores, houve pedido de habilitação como assistente do Ministério Público, que figura como parte também nesses autos, na medida em que o candidato que se habilita como assistente vai ser diretamente afetado pelo resultado do processo, porque assumirá como vereador no município de Londrina. Cito aqui um precedente do Tribunal Superior Eleitoral, da lavra do ministro Admar Gonzaga, que diz que a jurisprudência dos tribunais eleitorais sempre assentou a admissão de eventuais interessados no âmbito dos feitos eleitorais como assistente simples. Então, considerando que esse feito envolve, são dois processos, existe uma querela nulitate, só recordando o caso à Corte, Excelência, é o caso da possível nulidade da intimação do candidato cego em Londrina. Então, considerando, Excelência, que existiam dois processos apensos aqui, o registro de candidatura com recurso e a querela nulitatis, né, eu peço que seja deferida a habilitação e consigno aqui, Excelências, inclusive, que nós habilitamos nos dois processos, doutor Tiago, acredito que vai ser analisado em conjunto, né? Como os dois processos estão vindo para a pauta, entendo perfeitamente possível a sustentação oral do mérito, que inclusive gostaria de passar, Excelência, por economia, a apreciação, porque é um ponto bastante curto aqui. Foi juntado aos autos, Excelência, uma certidão do técnico judiciário da Zona Eleitoral de Londrina, Lincoln Agino, que diz... Pois não, estou. Eu só pedi, o doutor está sustentando, só pedi para que seja colocado a questão da sustentação oral. Só um segundo, então, Dr. Luiz Gustavo. Dr. Tiago, vocês têm manifestar sobre a Eu sugeria que nós cindíssemos julgamentos e analisasse primeiro a questão da assistência. Não, então se ele se pedir Então, se eu falaria sobre assistência, aí
falaria o voto nessa parte inicial contra assistência e depois daríamos sequência. Tá. Doutor Tiago. Tá, então, quanto ao pedido de assistência. Previamente, a análise do recurso verifica que em petição, juntada aos autos, em 9 de dezembro, Mário Correia Faria Júnior, vereador eleito em Londrina, requer o ingresso do feito na qualidade de assistente do Ministério Público Eleitoral, alegando possuir interesse no julgamento da causa. O pleito é de se indeferir. Nestes autos, o Ministério Público Eleitoral não é parte, pois atua na sua prerrogativa de fiscal da lei. Assim, não há parte a assistir, o que torna inadequada a pretensão do assistente, uma vez que nessa qualidade de assistência, a atuação do assistente está condicionada à vontade do assistido. Ademais, não se vislumbra a existência de relação jurídica entre o requerente desta ação de nulidade e o pretenso assistente, de modo que não há propriamente interesse jurídico no deslinde da causa, mas interesse político e meramente reflexo em relação à matéria que se discute nestes autos. É importante, ademais, que haja comprovação por meio de elementos concretos de que o resultado desta lide altere diretamente a situação jurídica do pretenso assistente. A petição de ingresso trouxe apenas a alegação genérica de que o resultado desta querela impactaria no cálculo de vagas da eleição proporcional, sem, entretanto, apresentar demonstração específica e individualizável de como isso ocorreria. Admitir o ingresso de assistentes com base em alegações genéricas e sem demonstração de interesse jurídico específico autorizaria que todos os candidatos do pleito proporcional ingressassem na lide como assistente simples. Indeferido, portanto, o pedido de ingresso como assistente simples formulado por Mário Correia Faria Júnior. Então, quanto à assistência, esse é o voto, senhor presidente. Essa é uma questão de ordem. Pois não. É possível apreciar, então, um pedido de intervenção como terceiro interessado, formulado agora oralmente da tribuna, até porque não foi negado pela parte adversa que há esse reflexo diretamente no registro de candidatura do pretenso habilitante. O voto é o meu, senhor presidente. Entendo que não haveria interesse imediato aqui, porque o Ministério Público atuou apenas como fiscal da lei. Não coloco em... Nesse embargo de declaração, doutor Rogério Ligou, não é o mesmo caso, a Corte admitiu os embargos, conheceu normalmente, nós vamos estar no... Em querela? Não de querela. A questão foi o seguinte, eu entendi de que todos os demais candidatos, eles têm interesse em eventual decisão aqui da Corte que tenha deferido deferido o registro de candidatura de outro candidato que teve votos. Porque isso vai interferir diretamente no cálculo do direito à cadeira ou não. Desembargador Vitor, só esclarecendo o Vossa Excelência trouxe até o doutor Rogério. Doutor Rogério e desembargador, eu não sou contra o ingresso dele contra Só não Só que ele tem que pegar, isso tem previsão expressa no Código de Processo Civil, que ele pega no estágio em que está o processo. E como já houve sustentação oral, ele vai poder recorrer depois, enfim, mas ele entrou agora, né? Isso eu concordo plenamente. Senhor presidente, eu concordo com a menina do mas eu não vejo nenhum problema que seja renovado, porque nós já temos situações, aquela do quórum, quando um membro entra posteriormente, que é dada à parte a possibilidade de renovar suas sustentações. Eu não vejo prejuízo. O que vem ajudar a Corte a ter mais informações para melhor decidir, eu não sou contra. Eu acho que a gente está aí e não vai violar o interesse de ninguém. E não vai prejudicar ninguém. O que prejudica é quando se cerceia. Uma dúvida, não foi suspenso o julgamento porque os dois viessem juntos, não é isso? Foi, mas na querela eu já havia iniciado o... Sim, mas daí no outro não iniciou. Daí no outro ele não pode sustentar? Então, não entendeu? Um não pode, no outro pode. Então, senhor presidente, em homenagem ao contraditório, acolho a sugestão do eminente Dr. Hitzmann para deferir o ingresso como terceiro interessado e possibilitar a renovação das sustentações orais. Não prejudica. Então, com a palavra. Excelência, agradeço até a gentileza do colega pelo deferimento e passo então à sustentação das razões de mérito. Esse é o caso, excelências, do candidato cego de Londrina, que sustenta que possuiria quitação eleitoral porque o julgamento desta Corte referente às eleições de 2018, tendo as contas dele como candidato em 2018 como não prestadas, esse julgamento seria nulo, no alegar dele, porque a intimação ocorrida naquele julgamento seria nula
em virtude da sua deficiência visual. Então, essa é a argumentação. Basicamente, o candidato sustenta que é uma pessoa desprotegida juridicamente, inexperiente enquanto candidato, e que a deficiência visual teria prejudicado a ciência dele quanto ao teor da intimação nos autos de prestação de contas das eleições de 2018. Prejudicada a intimação, seria nulo o julgamento como contas não prestadas, o que ele pede que a Corte reconheça agora para fins de afastar aquela decisão e assim obter a quitação eleitoral. Então, é basicamente isso o caso. Então, o que a Corte precisa analisar? Precisa analisar se ele efetivamente foi ou não intimado naqueles autos de prestação de contas. E daí, excelências, faço menção aqui a algumas circunstâncias daquele processo de prestação de contas. Primeiramente, eu gostaria de dizer, excelências, que a parte que pede o ingresso agora nos autos, de modo algum, quer negar vigência ao estatuto da pessoa portadora de deficiência, que foi internalizado no nosso ordenamento jurídico com status de direito fundamental, de emenda constitucional. Não é nada disso. Okay? Não se quer negar a proteção à pessoa portadora de deficiência. Não é esse o caso. O caso é verificar se a deficiência efetivamente afetou a intimação. O que entendemos que não afetou de modo algum. Por quê? Excelência, juntamos aqui, inclusive nos memoriais entregues na semana passada a Vossas Excelências e nos autos, um mandado de intimação assinado pelo candidato. Juntamos a certidão do cartório dizendo que deu ciência ao candidato quanto ao teor do mandato lá nos autos de prestação de contas. Então ele efetivamente foi intimado. E mais do que isso, excelências, nos autos lá de querela nulitatis, o dirigente serventuário da Justiça Eleitoral da Zona 157, o senhor Lincoln Agino, ele junta uma certidão que elucida o processo. O que diz o serventuário da Justiça nesse caso, doutor Vitor? Ele diz assim, que naquela ocasião de intimação do candidato cego, foi lido o mandato para ele. Então veja, excelência, a deficiência visual prejudicou a ciência quanto ao teor do mandato? Não, porque foi lido. Então diz aqui a certidão. Em 29 de maio de 2019, o senhor, cito o nome do candidato, compareceu nesse cartório, quando então, às 13 horas e 15 minutos, procedia a intimação. No momento, a entrega do mandato da intimação e dos demais documentos, realizei uma expedição com os procedimentos, bem como li todo o texto que estava sendo entregue ao candidato. Li todo o texto. Depois tem uma outra certidão dizendo, ele estava ciente. E daí tem a assinatura dele no mandato. A deficiência visual prejudicou não porque foi lido. O procedimento adotado aqui, como aliás é de praxe pelos serventuários da Justiça Eleitoral, nossa Justiça Eleitoral, não preciso dizer isso, é uma das mais diligentes e os seus servidores um dos mais bem preparados de toda a estrutura do Poder Judiciário. Então foi lido o mandato para ele. Ele ouviu, está certificada a ciência e ele exaurou ciente, deu a assinatura dele no termo do mandato. Então assim, houve nulidade de intimação de modo algum. Em que pese se compreenda efetivamente que a deficiência visual deve gerar inúmeras outras prejuízos na vida civil dele, não houve o prejuízo aqui nesse caso. E mais do que isso, excelência, poderíamos dizer assim, mas é um candidato, né, veja, primeira candidatura dele, inexperiente, não, foi vereador em Rolândia, juntamos isso, já foi vereador em Rolândia, não é a primeira eleição dele, ele sabe que tem o dever de prestar contas, não prestou. Foi secretário municipal, juntamos o link aqui, já foi secretário municipal, agente político, tem conhecimento da estrutura da administração pública, dos procedimentos eleitorais. E juntamos aqui link de outras várias candidaturas que ele teve, ou seja, não é a primeira vez que ele tem que prestar contas para a Justiça. Então, por isso, excelências, pedimos aqui o desprovimento do recurso, efetivamente se mantendo a sentença de primeiro grau, que entendeu pela ausência de quitação, porque efetivamente não foram prestadas as contas da eleição anterior, ausente de quitação eleitoral, seja mantida então a sentença. É o que pedimos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gustavo. Doutor Jordan. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, senhores julgadores, excelentíssimo senhora membro do Ministério Público, Procuradoria Regional Eleitoral. É com imensa satisfação que retorno a essa tribuna nessa última sessão presencial do ano. Gostaria de dizer que foi uma grande honra participar desta jornada aqui perante esta Corte Eleitoral e isso, a minha participação aqui, embora eu seja do interior, mas fiz o máximo possível de participar de várias sessões, só aumentou a minha admiração por todos os julgadores que integram esta Corte nessas eleições municipais de 2020. Então, só deixar registrado que concluímos, encerramos esse ano de 2020 com uma sensação de dever cumprido e muito honrado também
da jurisdição eleitoral aqui no estado do Paraná. E retorno a essa tribuna, excelências, para falar do caso do senhor José Giuliangeli de Castro, o Zezinho fisioterapeuta, que inclusive fez questão de estar aqui presente. O Zezinho está aqui no plenário acompanhando presencialmente, porque, diferentemente do que disse o nobre colega, e entendo que está cumprindo seu papel na defesa do seu cliente, é muito fácil dizer, isso com todo respeito, que um ato praticado tenha atingido a eficácia esperada em relação ao outro. Ou seja, não estou aqui a criticar o servidor, muito menos o relator da época. A questão é que o simples ato de entregar uma intimação e fazer a leitura do seu teor, isso não é algo diferenciado. Todos os mandados, se os senhores observarem, consta isso. A pessoa cega ou não. É algo habitual dos oficiais de justiça. As certidões são padronizadas. Certifico que citei, eu intimei e fiz a leitura do seu teor. Ponto. Agora, a mesma intimação para uma pessoa que não é cega serve para uma pessoa que é cega? O que nós estamos discutindo aqui nesse tribunal hoje, em esse julgamento que eu digo que é histórico, é se uma pessoa cega deve ser tratada igualmente a uma pessoa que não é cega. Ou seja, aí nós estaremos, isso com todo respeito, negando o postulado máximo da igualdade. Isso lá de Aristóteles, relembrado por Rui Barbosa. Precisamos tratar os desiguais de forma desigual, a fim de atingir a igualdade material. Ou seja, agora nós iremos admitir que uma intimação por escrito é totalmente padronizada a todas as pessoas, a todos os jurisdicionados, sirva para uma pessoa cega. E com todo respeito, se isso for admitido, estaríamos negando vigência ao artigo 29 da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. Estaremos negando vigência ao artigo 5º da Constituição Federal, ao artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, ao seu preâmbulo. Estaremos negando vigência ao artigo 76 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Justamente porque, se o Zezinho tivesse compreendido o teor da intimação, ele teria cumprido. Como disse o doutor colega, a experiência dele apenas milita em seu favor. Porque ele prestou conta, sim. Houve a prestação de contas iniciais. O que não houve foi a sua complementação posterior. Isso nós estamos falando em julho de 2019. Depois de praticamente, as eleições foram em outubro, depois de praticamente 9 meses da data da eleição. Agora, depois de 9 meses, ele indo trabalhar, cego, que luta para ter autonomia na sua vida privada, recebe uma intimação que não é em braille, que não é acompanhada de um dispositivo de áudio. E agora, esse tribunal, o tribunal democrático, o tribunal mais democrático do Paraná, que é o responsável por assegurar o exercício da cidadania, negará vigência a isso? Eu não acredito. Porque, e volto a falar, se o Zezinho fisioterapeuta tivesse tido ciência inequívoca do seu teor, ele teria cumprido, justamente por sua experiência, justamente por saber que a ausência de prestação de contas geraria sua inelegibilidade. E o Zezinho, e eu informei a ele, excelências, isso eu consto nos memoriais, eu informei ao Zezinho fisioterapeuta que as contas deles haviam sido julgadas como não prestadas. E isso foi no mês de outubro de 2020. Ele chorou, caiu em prantos pelo telefone. E mandei um áudio em seu WhatsApp explicando
E ele não se conformou tanto que está aqui hoje. Por isso, excelências, é uma situação em que eu retorno a essa tribuna pedindo para que esse tribunal corrija um equívoco para que isso não gere danos. Se o recurso dele for provido hoje, nenhum dano ocasionará. Mas se amanhã ou depois isso for reformado pelo TSE, isso eu digo com o máximo respeito, a vaga dele de suplente, todos os votos que ele atingiu, 1.080 votos no município de Londrina, serão declarados nulo. E a carreira política que o Zezinho tanto almeja na defesa das pessoas com deficiência será enormemente prejudicada. E aqui eu peço, Vênia, peço até licença para mencionar o que o doutor Fernando disse naquele primeiro dia, que será que é tão difícil compreender a necessidade de uma pessoa com deficiência? Será que um gravador, um simples gravador, não resolveria o problema? Posteriormente, o doutor Hitzmann disse, por que esse tribunal precisa ser tão rigoroso com uma situação como essa? Sendo que é uma situação que até mesmo está tendo questionado a sua constitucionalidade. Recentemente vi aqui o doutor Guilherme sustentando pela inconstitucionalidade da norma, eu acredito que sob a relatoria do doutor Tavarnaro. Não é um assunto grave, é um fato pequeno para uma consequência grave. E aqui, obviamente, não estou pedindo a modulação. Acontece, doutor Rogério, que não é um caso comum, não é um caso que abrirá precedentes para os demais. Há uma estimativa do TSE que apenas 1,2% dos candidatos são pessoas com deficiência. Destas, apenas 15% são deficientes visuais, doutor Vitor. Ou seja, apenas 0,2% dos candidatos são cegos. E situações excepcionais devem ser tratadas como exceção. E o precedente que abrirá aqui é um precedente de humanização da justiça eleitoral. É um precedente de preocupação com a pessoa com deficiência. É um precedente de garantia de acessibilidade. O TSE divulgou recentemente, aqui o TRE Paraná também, de que essas foram as primeiras eleições com fones de ouvido nas urnas eletrônicas. O caminho é para frente, não é para trás. Negar a vigência, negar que uma pessoa cega tenha direito de ser intimada de acordo com a sua deficiência, isso é caminhar para trás. Agora, reconhecer que realmente, olha, tudo bem, voltemos ao tempo e prossiga com a prestação de contas, é simples. E aí, para encerrar, eu rebato o que o colega disse. É muito simples para nós, que temos visão, até mesmo para o servidor que certificou. Não, ele entendeu. Ora, como que ele tem certeza? Como que ele pode presumir que a pessoa cega compreendeu? Não é ele não é cego. Graças a Deus, nós temos saúde, nós temos visão. Então essa presunção, ela não deve militar contra a pessoa cega, mas sim ao seu favor. Então, excelências, eu peço, primeiro, procedência na ação de querer nulidades, a fim de declarar a nulidade e oportunizar ao candidato Zezinho, fisioterapeuta, que complemente as suas contas relacionadas à candidatura a deputado federal de 2018 e que dê provimento ao seu recurso eleitoral, deferindo o seu registro de candidatura ao cargo de vereador do município de Londrina. Muito obrigado, excelência. Muito obrigado, doutor Jordan. Doutor Tiago, com a palavra. Senhor presidente, em relação à questão preliminar, então, resta deferido o ingresso da parte como terceiro interessado, na qualidade de assistente, nos termos do artigo 119 do CPC. Faria a retificação do voto nessa primeira parte. E sugeriria à presidência que fosse chamado de julgamento na sequência o item 45, que é exatamente o registro de candidatura, da mesma parte. Então, quanto ao mérito, o recorrente José Giuliangeli de Castro foi candidato ao cargo de deputado federal no pleito de 2018 e teve suas contas referentes à arrecadação e aplicação de recursos de campanha eleitoral julgadas como não prestadas em acórdão que
reproduzo a ementa no voto. O acórdão foi julgado no dia 17 de julho de 2019. Os recorrentes alegaram que os autos de prestação de contas eleitorais devem ser objeto de ação de querela nulitatis em face da nulidade da citação ocorrida naquele processo. De fato, foi ajuizada a petição civil número 0600, querela nulitatis, pendente de julgamento de mérito, arguindo a nulidade da citação realizada naqueles autos de prestação de contas, uma vez que não teria sido realizada com as cautelas atinentes à sua deficiência visual. A referida querela nulitatis foi distribuída a essa relatoria e, previamente a análise do mérito liminar, foi determinada a intimação do servidor Lincoln Tacal, da 157ª Zona Eleitoral de Londrina, para que prestasse informações quanto à intimação referida, descrevendo em especial se recorda do ato específico e como ele se deu. Em resposta, o referido servidor apresentou a seguinte informação que foi juntada nos autos. A Secretaria Judiciária, através do presente, tem em atendimento ao contido no ofício número 1355, referente aos autos de petição civil, comunica o seguinte: em data de 29 de maio de 2019, o senhor José de Uliangeli de Castro compareceu neste cartório, quando então, às 13 horas e 15 minutos, procedia a intimação do senhor José de Uliangeli de Castro. No momento da entrega do mandado da intimação e dos demais documentos, realizei uma explicação com os procedimentos, bem como li todo o texto que estava sendo entregue. Já ciente do problema visual que possui, perguntei ainda se possuía alguém para ler o conteúdo posteriormente, e foi informado que sim. Orientei ainda que deverá constituir advogado, contador, fazer esclarecimentos juntada de documentos faltantes, observando o prazo para a apresentação dos documentos e informações para fins de análise da prestação de contas junto ao TRE Paraná. O mesmo já foi intimado por outros cartórios pelo método tradicional. Posteriormente, ainda foi intimado da sentença pelo chefe de cartório titular e não recorreram no prazo legal. Não temos acesso às ferramentas de braille, curso ou profissional desta área. Foi lido o texto e confirmado que teria alguém para auxiliar na leitura do texto. E, ao final, assina o servidor responsável pela intimação. Só um minuto, senhor presidente, preciso fazer uma alteração aqui no voto. No caso concreto, se tem que o processo originário transcorreu regularmente. Como já descrito, o recorrente foi pessoalmente intimado para constituir advogado, tendo permanecido inerte, e isso resultou no julgamento de suas contas como não prestadas. Portanto, o fato inescondível em relação à prestação de contas é que a sentença não pode ser tida por inexistente, uma vez que houve regular intimação e o prestador foi pessoalmente intimado para constituir advogado. Nesse panorama, ainda que houvesse vício na intimação da sentença, entendimento que, conforme se verá, não merece acolhida, o mesmo não poderia ser reconhecido nesse procedimento, voltado exclusivamente à declaração de inexistência do processo ou da sentença e não à falha processual posterior, o qual somente poderia ser declarada nos próprios autos. Nesse sentido, a jurisprudência do TSE, e aqui cito um precedente do ministro Og Fernandes, que diz que se admite ao juizamento de ação declaratória de nulidade nas situações em que se evidenciem vícios que comprovem a existência do processo e, por conseguinte, da sentença. Diz ainda o ministro Og Fernandes que eventual falha de intimação no curso do andamento processual não é circunstância apta a embasar o ajuizamento de ação declaratória de nulidade, nem sequer em caráter excepcional, pois além de constituir defeito que não compromete a existência do processo, poderia ter sido suprida ou sanada nos autos na primeira oportunidade que tiveram as partes se manifestar. Cito também outro precedente da lavra do ministro Admar Gonzaga, dizendo que a alegação do embargante diz respeito à suposta irregularidade na representação processual e não à ausência de citação, este sim vício de natureza transrescisória, que poderia ensejar o ajuizamento da querela nulitatis. Essa constatação de que a hipótese em comento não admite o manejo da querela nulitatis é suficiente para resolver a questão. Todavia, por amor ao argumento, é oportuno tecer algumas considerações quanto à suposta necessidade de intimação pessoal do prestador de contas que não constitui advogado, o que se faz a título de obter dictum.
Com a edição da Lei nº 12.034, a prestação de contas, outrora tida como um procedimento administrativo, foi alçada à condição de processo judicial com todos os ônus e bônus que aí advém, inclusive a própria existência da constituição de advogado. Como é cedido nos autos dos processos judiciais, a parte que não tem capacidade postulatória nem constitui patrono não tem direito a ser intimada a cada ato do processo, recebendo na condição em que estiver quando porventura vier a dele participar. Não se trata propriamente de revelia, na sua acepção processual civil, esta consistente em sanção processual aplicada ao réu quando não apresentada a defesa. De se notar que a revelia é uma consequência direta da omissão do réu, não havendo a necessidade de ser formalmente declarada, pois a mera constatação de ausência de manifestação da parte que importe na ausência de contestação no processo civil já implica seus efeitos típicos, como se extrai dos seguintes dispositivos do CPC, e aqui menciono o artigo 344 e o artigo 345 e 346. Se anota que a formal declaração de revelia sequer se justificaria, até porque, caso fosse realmente um requisito para a validade do seu reconhecimento, ensejaria necessariamente nova intimação processual do revel, desta feita para ser cientificado da declaração de revelia. Tal redundância de atos, a toda evidência, desborda da razoabilidade e da própria lógica do processo, o que compete à parte à guarda dos seus interesses. Menciono também uma doutrina de Cândido Rangel Dinamarco, para dizer que no processo de prestação de contas eleitorais não há réu, de sorte que não há como se cogitar propriamente de revelia. Todavia, é de se registrar que há julgados do TSE em que o termo revelia fosse utilizado. Nesse sentido, se extrai do voto condutor do acórdão proferida nos aclaratórios no agravo regimental no recurso especial número 39734 de Minas Gerais, que, conforme se asseverou com a edição da Lei 12.034, o processo de contas passou a ter natureza jurisdicional, de forma que se tornou obrigatório constituir advogado. Independentemente de se nominar a falha processual de revelia ou não, o que se tem é a hipótese de ausência de capacidade postulatória do autor, o prestador de contas, e, em decorrência, a adoção de medida similar à encontrada no artigo 76 do CPC. No processo de prestação de contas, não há rito estabelecido por lei. Por isso, a cada eleição é editada uma resolução do TSE descrevendo o procedimento a ser seguido. Para as eleições de 2016, a prestação de contas eleitorais foi disciplinada pela Resolução número 23.463, da qual se extraem algumas disposições relevantes para a conclusão quanto à não exigibilidade da intimação pessoal do prestador. Conjugando as disposições contidas na resolução específica com a legislação processual civil, chega-se à conclusão que, descumprida a determinação de constituir advogado, o processo será extinto, o que na seara eleitoral equivale ao julgamento das contas como não prestadas. Nessa hipótese, bastará publicar a decisão, sendo desnecessária a intimação pessoal do prestador de contas. A situação havida nos autos da prestação de contas originária revela hipótese em que o prestador não constituiu advogado e foi pessoalmente instado a suprir a falha, permaneceu inerte, teve contra si as contas julgadas não prestadas e a sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico. Inexistindo, pois, qualquer vício que justifique o reconhecimento de alguma nulidade e muito menos declaração de inexistência da sentença. Ainda que assim não fosse, o pleito não se sustentaria diante das circunstâncias do caso concreto. Agora, quanto à nulidade do ato de intimação. Com efeito, diante das alegações contidas na inicial, no sentido de que a intimação nos autos de prestação de contas fora realizada de modo inadequado, sem atenção às cautelas relativas à acessibilidade, o oficial de justiça responsável pela citação do ora recorrente foi intimado para apresentar manifestação, aquela que foi lida logo no início do voto. Instado a se manifestar sobre essas informações foram prestadas nos autos, o requerente José de Uliangeli reiterou os pedidos da inicial. Em sede de cognição sumária, diante do pedido de concessão da tutela de urgência, rejeitei o pleito nos termos da fundamentação que reproduzo no voto quanto à análise do pedido liminar. Diante do que ora se decidiu, resta prejudicada a análise sobre a manutenção da tutela de urgência. Mas por amor ao argumento, todavia, deixo assentada a minha posição em relação aos fatos ocorridos.
A garantia do exercício pleno dos direitos da cidadania pelas pessoas com deficiência tem, após evidente demora, recebido a atenção dos Estados nacionais. Nesse sentido, se preencheu uma lacuna no direito brasileiro com a internacionalização da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Congresso Nacional segundo o rito estabelecido no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, o que lhe confere status de norma constitucional. Igualmente, o advento da Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, se constitui em marco de movimento destinado a assegurar e promover o exercício dos direitos fundamentais pela pessoa com deficiência. A Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência incorporou um novo conceito de deficiência com base que contou com a participação direta de organizações de pessoas com deficiência de todo o mundo, o que lhe confere ampla legitimidade democrática. A partir da concepção de que deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras atitudinais e ambientais que impedem a sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e aqui o preâmbulo item 5 da Convenção, bem como da premissa de que a deficiência é um aspecto inerente da diversidade humana, e ali o artigo 3º, item 4 da Convenção, o conceito de pessoa com deficiência albergado pela Convenção incorpora na própria tipificação das deficiências, além dos tradicionais aspectos físicos, intelectuais, sensoriais e mentoriais, a conjuntura em que a pessoa com deficiência está envolvida, ao consagrar em seu artigo 1º que, aspas, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensoriais, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas, fecha aspas. Nesse sentido, menciono também um texto de Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, intitulado A ONU e seu conceito revolucionário de pessoa com deficiência. Diante desse conceito de pessoa com deficiência, ganha relevância a compreensão da exata definição de que constituem as mencionadas barreiras que impedem o efetivo acesso à cidadania, à igualdade de oportunidades e à participação política das pessoas com deficiência. O artigo 9º da Convenção, que dispõe sobre a acessibilidade, impõe aos Estados a obrigação de eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade. A Lei 13.146, de modo mais específico, estabelece a definição de barreiras nos seguintes termos. Barreiras, : qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outras, classificadas em, e ali são, item A, barreiras urbanísticas, B, barreiras arquitetônicas, barreiras das comunicações, barreiras atitudinais e barreiras tecnológicas. Corolário lógico dessa obrigação de eliminação de barreiras e obstáculos é a noção de adaptação razoável, entendida como a modificação necessária e adequada e os ajustes que não acarretem um ônus desproporcional ou indevido, quando necessários em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam desfrutar ou exercitar, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Acolhendo tal concepção, foi editada a Resolução número 230, de 2006, pelo Conselho Nacional de Justiça, que prevê no seu artigo 7º que os órgãos do Poder Judiciário deverão, com urgência, proporcionar aos seus usuários processo eletrônico adequado e acessível a todos os tipos de deficiência, inclusive as pessoas que tenham deficiência visual, auditiva ou de fala. Inarredável, portanto, o compromisso do Estado brasileiro e do Poder Judiciário de promover a participação na vida pública e política, notoriamente buscando suprimir barreiras que impeçam a pessoa com deficiência de votar ou ser votada, compromisso que deve pautar a atuação judicial. A garantia do acesso e a supressão de barreiras, entretanto, não se confundem com a supressão dos deveres e ônus que as partes em juízo devem suportar. Garantindo o acesso e a igualdade de condições, todos os atores do processo se sujeitam indistintamente aos mesmos deveres. Aqui, por exemplo, cooperação, lealdade, boa-fé, expor os fatos em juízo conforme a verdade, etc.
No caso em análise, diante dos fatos ora em discussão, o cerne da controvérsia gira no entorno da existência de barreiras na comunicação e na informação e, em caso afirmativo, na adoção de adaptações razoáveis, hábeis a garantir o efetivo exercício dos direitos políticos e o acesso à justiça de candidato com deficiência. Diante do conjunto probatório dos autos, reputo que foi observada a adaptação razoável no modo de intimação do requerente, o que afasta de plano a alegação de nulidade. Com efeito, o oficial de justiça, instado a se manifestar a respeito do modo de citação, declarou que, no momento da entrega do mandado da intimação e dos demais documentos, realizei uma explicação com os procedimentos, bem como li todo o texto que estava sendo entregue. Já ciente do problema visual que possui, perguntei ainda se possui alguém para ler o conteúdo posteriormente e foi informado que sim. Orientei ainda que deverá constituir advogado, contador, fazer esclarecimentos e juntada de documentações faltantes, observando o prazo para apresentação dos documentos e informações para fins de análise da prestação de contas junto ao TRE. Sua declaração, dotada de fé pública e, portanto, de presunção de relativa veracidade, não foi infirmada por qualquer meio de prova em contrário, de modo que, a toda evidência, tenho que foi garantido ao requerente o acesso ao conteúdo do mandado, restando afastada qualquer alegação de nulidade. Então, com essas conclusões, senhor presidente, cumprimentando os advogados pelas brilhantes tentações orais, forte nessas razões expostas, julgo improcedente esta ação anulatória. Muito obrigado, doutor Tiago. O senhor vai votar em conjunto, doutor Tiago, ou separadamente? Ou 34 e 45 separadamente? 34 primeiro, né? Tá. Doutor Rogério, deu a palavra. Não vai jogar os dois juntos? E na sequência, o registro de candidatura. Seria uma consequência lógica. Mas não vejo necessidade de julgamento conjunto. Primeiramente, poderia levantar a mão o seu José? Ah, então só levanta a mão. Não, que eu me fiquei preocupado porque ele está com a bengala vermelha e a bengala vermelha é deficiência física, visual e auditiva, não é? Então tá. Tá, só por questão de respeito, então só colocar para o seu José que os jogadores eles estão 3 ao seu lado direito e 3 ao seu lado esquerdo e o presidente está à sua frente. A gente já começou essa discussão no primeiro julgamento que teve. Tá? Eu coloquei que eu sou presidente da Comissão de Acessibilidade e tenho sempre a minha preocupação em garantir o direito de todas as pessoas com deficiência. Como disse o Dr. Jordan, tratar de forma desigual os desiguais e de forma igual os iguais. Mas é muito importante de que a gente garanta o direito às pessoas com deficiência para que haja para criar esta igualdade, tá? Mas evitar também de garantir a todo custo um tratamento diferenciado quando for respeitado os seus direitos, para a gente não estar sendo desigual com as demais pessoas sem deficiência. Eu tive a preocupação de verificar a questão da certidão, porque o Dr. Jordan chegou e colocou que a gente deveria ter, de repente, uma outra forma de fazer a intimação das pessoas com a deficiência visual, de forma que ela tivesse efetivamente ciente do que ele está sendo intimado. Mas me parece que nos termos da certidão de que foi lido para o intimado os termos do mandato, cumpre, tá, o objetivo daquele ato processual para uma pessoa com deficiência visual. Tá? Então, eu acho que tem 2 caminhos que tem que seguir. Uma, esta forma de intimação, ela supre a deficiência para a pessoa que tem deficiência visual. Segundo, efetivamente ocorreu a leitura dos seus atos, porque nesse caso a gente teria efetivamente uma nulidade processual. Mas eu questiono primeiro de imediato ao eminente relator se há alguma alegação de que não houve a leitura do mandado para ele. Dr. Jordan discorda quanto a essa questão? O que me foi passado, Excelência, é que o Zezinho estava indo ao seu trabalho e recebeu o comunicado e um pouco atrasado, recebeu, mas não obteve ciência
da necessidade, do que era, da importância daquilo, do que ele precisaria fazer. Mas não há uma discussão por parte da parte recorrente de que houve a leitura dos termos do mandado. Bem precária. Não, o que o Zezinho me diz que não foi com todo esse cuidado que está sendo narrado. Eu questiono o eminente relator se há argumentos nesse sentido. Inclusive, a justificação prévia que foi feita com a certidão do servidor da Justiça Eleitoral, foi aberto prazo para a parte manifestar e não há indagação de que aquela certidão seria falsa. É que não, obviamente, não estou aqui a imputar qualquer falsidade ao servidor. É que, como eu disse, talvez o nível de explicação para nós, porque só me perdoa até, é que para nós, eu chego, por exemplo, Jordan, está aqui a sua intimação, é para você constituir advogado e contador, tudo bem? Tudo bem. Eu vou para casa, chego na minha casa, olho, nossa, realmente, isso porque eu estou indo para o meu trabalho, realmente preciso constituir advogado e um contador, acessar PJE, pegar a nota fiscal e tal, porque já havia sido prestadas as primeiras contas. Obrigado. Só para complementar. Obrigado, Jorge. Jorge, nesse sentido. Você sabe que essa questão da prestação de contas, a gente se deparou aí ao longo dos últimos meses, julgando as prestações do período anterior. É evidente que os partidos angariam seus candidatos e dentre aqueles que não sagraram-se vencedores, muitas vezes são abandonados, tá? Quando do cumprimento dessas obrigações perante a Justiça Eleitoral. E não podemos negar a simplicidade da grande maioria dos candidatos a vereador, principalmente no nosso interior. Tá? Então, às vezes, me questiono se uma ausência de uma prestação de contas, neste caso, como em todos os demais, ou melhor, neste caso específico, se ele não ocorreu mais pela simplicidade do candidato do que pela deficiência dela. Tá? Então, a minha preocupação é essa. Nós temos que garantir direitos às pessoas com deficiência para que elas sejam tratadas de forma igual. Mas a partir do momento que o mandado de intimação, lido para qualquer que seja o candidato, mas em especial para o seu José, que é uma pessoa com deficiência visual, ele surte o efeito que é a pessoa tomar ciência dos fatos. Tá? Então, a falta de diligência ou a falta de mais conhecimento dos riscos que teriam a falta de prestação de contas, eu acho que não pode ser prestigiado, neste caso específico, garantir uma nova intimação, uma nova prestação de contas, tá? Em que pese, neste caso, ser prejudicado uma pessoa que tem deficiência, mas podia ser uma pessoa sem deficiência também. Tá? Então, doutor Luiz Gustavo. Pela ordem, só até pegando um gancho no que disse o doutor Rogério, questão de fato aqui, ele já foi vereador, já foi secretário municipal, então não há uma simplicidade a prejudicar a compreensão do ato. O doutor disse, e o que o senhor falou, no caso dele, o Zezinho tem curso superior, ele perdeu a visão quando ainda cursava sua faculdade, então ele não é simples, já foi candidato. Realmente, a ordem só não foi cumprida porque não houve a compreensão. Obrigado, doutor. Presidente, vou manter igual no outro processo, eu vou acompanhar o eminente relator. O senhor acompanha o relator. Muito obrigado, doutor Rogério. Vamos na sequência aqui do doutor Tiago. Desembargador Vitor. Senhor presidente, aquele dia eu tinha pedindo o vênia do desembargador Vitor, apenas para declinar, para lembrar que senhor presidente, aqui a questão, então, o cumprimento do eminente relator fez um voto profundo e brilhante, como sempre, muito ponderado, mas eu peço vênia aqui para divergir pela simples questão de que, no caso aqui, o processo, ao meu ver, esse processo das contas é nulo, porque eu não entro no mérito, a certidão diz o que foi feito. O importante é que, nesse caso, tinha que ter sido disponibilizado talvez um pendrive com essa leitura, porque
naquele momento, assim, a vida das pessoas, o sujeito está ali, ele recebe uma notificação, uma intimação. O ato de intimação já é um ato de interferência, assim, como a gente é abordado numa blitz policial. O sujeito, autoridades ali, documento do carro, carteira, o senhor sai do carro, o senhor desça. Isso é um ato do poder público que, por uma tradição, sempre causa, assim, enfim, uma perturbação naquela esfera do equilíbrio do ser humano. Então, assim, pensando aqui, claro, nós estamos num tribunal e eu estou aqui, não estou querendo fazer precedentes, eu entendo que da discussão aqui, ninguém está discutindo, como o eminente relator disse, a questão dos direitos que são inalienáveis aqui dos portadores dessas necessidades especiais. Aqui nós estamos vendo o caso concreto. No caso concreto, entendi então que a leitura não basta, tinha que achar um outro sistema e nós temos que pegar um caso concreto para começar uma discussão, enfim. E aí, ao meu ver, precisaria ou um disquete, sei lá, a terminologia, disquete, enfim, um pendrive, alguma coisa, alguma gravação, algum que pudesse. Eu mesmo, vamos dizer, eu estou saindo aqui do tribunal, alguém diz assim, doutor Fernando, o presidente entrega ali, diz para o senhor fazer tal coisa até dia tal, por exemplo, o senhor juntar um comprovante X lá do seu imposto de renda, o senhor não comprovou que o senhor entregou o imposto de renda. Eu disse, tá bom. Depois eu vou chegar em casa, eu vou ver o que diz o ofício do presidente. Que naquele momento ali, enfim. Então, eu parti desse princípio. Se nós mesmos temos que depois voltar, a gente recebe um monte de informações. E a gente tem que voltar depois e olhar o que exatamente, a gente tem uma primeira, e não é aquilo. Eu muitas vezes faço isso, eu recebo lá um e-mail, dou uma olhada, e depois não é bem aquilo. Olha, na verdade é o contrário do que o senhor está falando, aqui o senhor tem que juntar. Então, baseado nessa excesso de informação que nós temos, e nessa impossibilidade depois, o interessado que recebeu a intimação, verificar com calma e adotar a sua estratégia, entendi que esse nosso método tradicional, que é válido, que é feito por profissionais de justiça, que são de reconhecida qualificação hoje em dia, todos são de curso superior, né, senhor presidente, pelo que eu entendo. Então, a justiça, enfim, então nesse caso não entrando no mérito. Aquela citação ela é normal, é certa, mas nesse caso ela não cumpriu o objetivo, porque ela não permite que o interessado a qualquer momento possa ver, no caso aqui, possa ouvir o que realmente se quer dele. Aí o que vem depois, bom, aí é o corolário do processo. E como o processo só é válido se tiver uma citação válida, então eu peço vênia para, nesse caso, muito embora reconhecendo a singeleza da maneira como foi trazido isso para o processo, aquele processo das contas, ele não cumpriu o seu objetivo, então ele é nulo e, portanto, daí na sequência, né, nós vamos discutir a questão do registro. Mas nesse caso, então, eu declararia a inexistência daquele processo por falta de citação válida. E a solução aqui, a única solução possível, segundo precedentes, é reconhecer a nulidade dessa intenção. Só peço vênia para externar, como fui eu que aquele dia levantou essa questão. E nós vamos ter que nos adaptar, e, enfim, né? E é como nós vimos aquele caso ali de Honório Serpa, né? Em que alguém não conseguiu o registro porque não levou o pendrive certo. Então, são as tecnologias e nós vamos ter que, enfim, exigir talvez outras soluções, né? Salgado Filho, Honório Serpa é outro caso. Não consegui decorar os 419 municípios. 399. 399. Eu já reprovei na prova, presidente, já errei o número de municípios aí só do tempo que era 319. Mas se não, senhor presidente, estou pedindo vênia, ministro relator e o desembargador Rogério, entendo, e que no caso concreto aqui, nós teríamos que achar uma saída aí para... O senhor julga procedente, né? Julgo procedente. Tá, muito obrigado. Desembargador Vitor. Senhor presidente, considerando que a citação é um ato extremamente formal, né? Considerando também que o servidor da Justiça Eleitoral, como qualquer um de nós, até num ato defensivo, ele jamais admitiria que ele não leu, ou jamais admitiria que ele entregou. Não estou dizendo que ele não fez isso, é óbvio que ele fez, é óbvio que ele, não sei se ele fez, mas ele nunca ia colocar isso na certidão. Então, como é uma palavra dele contra citando, né? Sei que não há nenhum elemento, mas... E considerando também os estatutos aí que regem a pessoa com deficiência,
me parece que teria que ser observado de uma forma diferente, ainda desde que ele teria que ter visto se ele é deficiente visual, providenciado inclusive a confecção do mandado em braille, ou então entregar. Né? Então, senhor presidente, eu vou pedir vênia ao relator para acompanhar a divergência. Obrigado. O desembargador Vitor acompanha a divergência. Doutor Tavarnaro. Eu acompanho o eminente relator, considerando que, pelas características físicas do candidato, ele não foi tratado ordinariamente. Houve uma postura diferente por parte do servidor da Justiça Eleitoral, que, além de entregar cópia do mandado, fez a leitura e ainda explicou o que tinha acontecido. De modo que não houve obstáculo, né? Como utiliza, eu até anotei aqui, obstrução da plena atividade política do candidato, a quem saúdo, juntamente com os eminentes advogados, e chego a essa conclusão, como o eminente relator, a míngua de outras provas que desqualifiquem o conteúdo da certidão elaborada pelo servidor. Ouvi atentamente os votos divergentes, mas acompanho o relator respeitosamente. Muito obrigado, doutor Tavarnaro. Doutor Hitzmann. Obrigado, presidente. A tarefa aqui da Corte, e quando eu falo de Corte, vou falar os juízes, os advogados, o Ministério Público, né, é eminentemente de raciocínio, né? E num país onde não se costuma raciocinar, se costuma reproduzir, mas não raciocinar sobre as questões que são sempre postas à mesa. E aí a gente, às vezes, pensa alto. E pensar alto é uma forma de raciocínio até para nos auxiliarmos, que a gente está no colegiado. Infelizmente, nem sempre compreendem e entendem aquilo que a gente pensou alto, né? Mas a gente procura pensar alto de uma maneira voltada àquilo que foi posto no processo, nos autos, né? Então, lendo aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, principalmente na parte que fala sobre o acesso à justiça, nós encontramos aqui no artigo 79, o poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo sempre que requeridos adaptações, recursos e tecnologia assistiva. A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, o poder público deve capacitar os membros e os servidores que atuam no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria, nos órgãos de segurança pública e no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo 2º. Devem ser assegurados à pessoa com deficiência, metida a medida, aí já é uma outra questão. Artigo 80º. Devem ser oferecidos todos os recursos e tecnologia assistiva disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido acesso à justiça sempre que figure em um dos polos da ação ou atue como testemunha, partícipe da lide, posta em juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do Ministério Público. Então, a mim, me parece que não se trata aqui de buscar uma justificativa para legalidade ou não do ato praticado pelo servidor. E eu não vou discutir o ato praticado por ele, nem o conteúdo da certidão. Mas a dúvida que me parece assim pertinente é o conteúdo da certidão. De que ponto de vista nós vamos analisar essa certidão? Do ponto de vista do servidor, e talvez do nosso, que não temos a deficiência da visão, né? Pode estar plenamente satisfatória a prática daquele ato. Mas e do ponto de vista da pessoa que tem a deficiência? Será que foi suficiente para ela compreender essa situação toda? Aí nós vamos analisar porque já teve um mandato exercido, porque já ocupou uma função pública. Novamente nós estaremos fazendo um juízo de valor a partir da nossa visão. E se fosse assim, então por que um estatuto voltado às pessoas com deficiência que propõe medidas aqui para serem implementadas? E na prática nós não vemos essas medidas implementadas.
Né? Em alguma extensão, até poderíamos considerar que sim, mas na sua totalidade, me parece que não. Então, não há como se validar agora ou invalidar um registro de candidatura quando lá atrás existe um vício, na minha ótica, insanável, que é a nulidade da intimação que foi proferida a ele porque não seguiu os parâmetros legais estabelecidos. E principalmente se a parte vem alegar isso. Então não nos cabe aqui julgar do ponto de vista do servidor. Não, ele foi lá, ele leu, até explicou para ele e é suficiente. Não é suficiente porque a legislação prevê outras formas de acesso. Veja, até para votar, embora na urna eletrônica tenha o braille, se a pessoa quiser, ela pode ser assistida por uma terceira pessoa. Não é? Então, na minha ótica, essa intimação ela realmente é nula. Eu vou pedir vênia ao Dr. Tiago, embora também reconheça que o voto dele foi bem aprofundado, mas vou acompanhar a divergência apresentada pelo desembargador Fernando aqui, no sentido de reconhecer aquela nulidade, embora formalmente, né, talvez não seja a melhor maneira, mas existe uma nulidade aqui na nossa ótica absoluta. Então, quer dizer, ela é uma questão de ordem pública, a gente pode reconhecer. Então, reconheceríamos ali, aí, por fim, no segundo processo, por consequência lógica, estaríamos dando provimento no sentido de deferir o registro de candidatura dele. Eu sei que passamos a bola para o senhor presidente, mas ficou 3-3. Todos mantêm seus votos. Última chance. Última chance. Tá. Não está empatado, né, doutor Rito? Tá bom. Então, minha gente, vamos lá. Eu ouvi também atentamente aí aos debates. E se tem uma coisa que hoje foi privilegiada aqui, foi a ampla defesa contraditória, né? Doutor Jordan, doutor Luiz Gustavo. E eu parto aqui do princípio, o mesmo princípio que eu utilizei e sigo. Na dúvida, deve-se privilegiar a ampla defesa ou contraditória. Nesse caso aqui também eu entendo que na dúvida deve-se privilegiar a questão aí da acessibilidade. Tem uma resolução que trata especificamente disso e ouvi, desembargador Fernando, as suas considerações e desembargador Vitor, doutor Hitzmann, e realmente, se você, mesmo para quem tem ali a facilidade de fazer a leitura, não raramente, mesmo nós aí com uma experiência enorme de leitura, de textos jurídicos, tem determinados casos que a gente apanha um pouco, vamos dizer assim, para fazer aquela interpretação. Mas tem essa possibilidade de voltar e analisar. E como o senhor disse, ainda que realmente tenha sido lido, só ouve aquilo e vai depois, ela não tem como fazer checar novamente aquilo que ouviu. Isso aí é mais ou menos, trazendo para a nossa vida aí, pessoal. Eu já me deparei com uma situação, com uma viagem ao exterior, alguém me informou, o senhor obteve o desconto aqui do imposto lá nos países da Comunidade Europeia, o senhor tem que fazer isso, isso e aquilo. Aí me deram um texto em outra língua, que eu não compreendia perfeitamente. E quando chegou na alfândega, a única coisa que eu sabia que tinha que fazer era carimbar aquilo lá. Eu carimbei. E vim embora para casa frustrado porque não recebi o meu desconto de 15% que eles dão para o estrangeiro que faz aquela compra. E chegando aqui ao Brasil, não me conformei. Aí fui
novamente ler com atenção e tentar traduzir de uma forma mais perfeita e descobrir que eu tinha que ter carimbado aquele documento e tinha que ter colocado lá numa caixa postal em algum lugar, e o governo então faria a devolução daquele valor do imposto. Mas, felizmente, ainda estava dentro do prazo. E aqui no Brasil, eu peguei aquele documento, que era uma espécie de algo do correio pré-pago, uma postagem já que é pré-paga, e depositei aqui no nosso correio, aqui no Brasil. Foi lá para a Espanha e, para minha grata satisfação, uns 15 dias depois estava acreditado lá uns cerca de equivalente a $90 no meu cartão de crédito. Então, eu acho que é exatamente essa experiência aí que o senhor acabou de descrever que nós temos às vezes essa dificuldade. Agora imagine uma situação de alguém que realmente ele não pode ali rever aquilo e ler lá 10 vezes, quantas vezes for possível. Então, baseado em todos esses princípios aí, nós vamos lá para a nossa Constituição, né? Os fundamentos do Estado Democrático de Direito: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Eu acho que entraria perfeitamente aqui dentro dessa questão aí da dignidade da pessoa humana, e um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade também mais justa e solidária. E baseado nesses princípios é que, havendo então essa dúvida, é que eu opto por acompanhar o nobre relator, e depois, conforme foi dito aí também da tribuna, essa prestação de contas vai ser analisada, pode ter outras consequências. O relator pelo menos divergente. Acompanhar a divergência. Para acompanhar a divergência. Aí poderão então ter outras consequências. Então, baseado aí nesses fundamentos singelos, mas que são práticos, eu acompanho a divergência do legislador Fernando para julgar procedente a ação aí de nulidade. É isso, né, legislador Fernando? Presidente, pois não. É uma sugestão que foi posta pelo Dr. Tavarnaro e que me parece razoável, é de que o eminente divergente que vai apresentar o voto agora, vencedor, faça constar no dispositivo, tá, que tanto seja cientificado a corregedoria quanto a comissão de acessibilidade, para que seja analisado uma forma a ser aplicada a partir de agora, para que todas as intimações que forem feitas para as pessoas beneficiadas sejam adequadas. Muito bem colocado, doutor Rogério. Passou essa parte, acho que poderíamos aproveitar, legislador Fernando, esse voto para, como disse o senhor, daqui ser um marco para, no mínimo, algo que hoje é extremamente fácil, não através do disquete, mas disquete hoje está difícil, mas um áudio é algo perfeitamente fácil hoje, utilizado aí em larga escala, né? O áudio pelo menos seria algo assim extremamente fácil de se implantar de imediato. Inclusive já aparece intimação na hora de refazer o ato. Inclusive. Vamos fazer isso, senhor presidente, e nosso tribunal sempre tem na vanguarda, e tenho certeza que nesse assunto também estará. Sim. Ressaltando que nesse caso, mais uma vez, né, não estamos aqui, o nosso método tradicional sempre foi muito válido, e estamos aqui no caso concreto apenas prospectando para futuros casos que possam ocorrer. Então, declaro no 34 da pauta que a Corte, por maioria de votos, julgou procedente a ação anulatória, aí nos termos do voto que será lavrado pelo legislador Fernando, divergente, e vencidos o relator originário, doutor Tiago, doutor Rogério, doutor Tavarnaro, cujo voto já está pronto aí pelo doutor Tiago. Então nós vamos agora ao 45, né, doutor Tiago? 45. O item 45, senhor presidente, trata o registro de candidatura da mesma parte, José de André de Castro, para o candidato, para o registro de candidatura a vereador do município de Londrina. A única causa que impedia o seu registro era a ausência de contas consideradas como não prestadas. Diante do julgamento realizado no item 34, não há mais essa causa
pelo que voto para o deferimento do registro de candidatura. Em discussão? Estamos de acordo. Todos de acordo? Então, declaro que por unanimidade de votos, no feito 45 da pauta, a Corte dá provimento ao recurso para deferir o registro de candidatura, né, doutor Tiago? Isso, né? Assim fica definido. Nós agradecemos a participação de todos.